vender imóveis se eu não tenho verba de marketing? Como eu consigo zerar meu estoque se eu não tenho mais verba e eu ainda tenho imóveis para vender? Foram esses questionamentos que motivaram o Bruno Lessa a escrever a trilogia do mercado imobiliário. Ele é o nosso convidado do programa Conexões Imobiliárias de hoje. Obrigada, Bruno, pela presença. Eu que agradeço o convite, Mirelle. Um prazer falar com todos os corretores de imóveis do Cresce Ceará. Bacana. Te perguntar. O corretor de imóveis, ele é um profissional que ele não quer perder tempo de forma alguma. Como você conseguiu tanto sucesso fazê-lo investir o tempo dele, no caso, com a sua trilogia do mercado imobiliário, do marketing imobiliário? Essa é uma boa questão para a gente começar. A gente sabe que o corretor de imóveis ele trabalha com a matéria-prima dele, é o tempo e é o conhecimento. São dois ativos que são intangíveis e que são escassos. Então, quanto melhor você fizer uso do seu tempo e para isso você ter mais conhecimento, consequentemente você vai ter mais resultados, tanto na venda quanto na locação de imóveis. Eu acredito que os corretores conseguiram enxergar isso e a partir daí começaram a se capacitar e se qualificar mais. Porque a gente sabe que o corretor de imóveis, ele não para. A vida dele é muito agitada, muitas vezes no final de semana ele está no stand de vendas, ele está trabalhando. O que os teus leitores disseram para ti quando leram suas obras? Disseram assim, eu resolvi ter acesso ao seu conteúdo por esse motivo. Eles perceberam que havia uma lacuna, que havia algo que estava faltando e eles foram além buscar esse conhecimento. O que você já ouviu de feedback dos profissionais do mercado imobiliário? Eu vi muitos feedbacks. Agora, o feedback que me deixa mais feliz e mais satisfeito foi visto os corretores falando que finalmente a gente conseguiu ter uma obra que mostra o dia a dia da profissão, sem muitos devaneios, um conteúdo muito mais prático e de aplicabilidade direta. Isso facilitou muito para esses profissionais, inclusive nessa questão do tempo que você comentou. Se o corretor ele for por partes, lendo cada um desses pedacinhos do livro, ele consegue ir aplicando de forma isolada em alguma atividade específica. Isso faz com que o corretor, quando tem aquele tempinho ali entre uma visita e outra, ele consegue chegar, dar uma lida, se capacitar e conseguir fazer um atendimento melhor. Vamos falar primeiro do livro 1, Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo. Do que ele trata? Foi o primeiro que você escreveu? Como foi que você pensou? Como o próprio nome diz, né, a gente sempre procurou trazer ali abordagens que fossem possíveis para qualquer profissional. A gente vê muito conteúdo na internet que fala sobre ferramentas, sobre grandes ações que acabam exigindo que as empresas, que os profissionais tenham muita estrutura ou tenham muito dinheiro. E eu quis fazer justamente o oposto. Eu quis trazer um material, aquilo que fosse possível para o corretor pequeno, para o autônomo, para quem está começando, para quem não tem verba nenhuma, pudesse desenvolver algumas ações, mas ao mesmo tempo ele tivesse esse resultado, ele tivesse esse grande impacto. Então esse foi o grande motivador e deu muito certo. O livro 2 tem uma temática bastante atual, né? Marketing de relacionamento no setor imobiliário. Hoje, Bruno, a gente vive num momento que o mundo está na palma da mão, não é verdade? Então, a forma de se relacionar com o cliente mudou muito ao longo do tempo. Antigamente, o corretor de imóveis postava nos jornais, nos classificados dos imóveis. Hoje a gente sabe que tudo é digital. Então, e ao mesmo tempo, esse relacionamento, ele é cada vez mais necessário para poder o corretor de imóveis ter sucesso nas vendas, ter sucesso na profissão. É disso que o livro trata? Exatamente isso, Mirelle. Porque a compra de imóvel, ela é uma compra que ela é lenta. Ela não é uma compra que a pessoa faz por impulso e não é uma decisão que ela toma rápido. É muito comum a gente ver essa decisão demorar meses, eventualmente até anos para ser tomada. Justamente durante todo esse período, que o corretor ele precisa estar em relacionamento com esse potencial cliente, esclarecendo todas as dúvidas, sendo relevante para o que esse cliente busca, até que esse cliente esteja pronto para tomar a decisão. Então, nesse livro, a gente procurou reunir as principais estratégias que os corretores podem fazer durante esse período, para que o relacionamento ele possa ser ali um grande fomentador de negócios. O livro 3 fala da jornada de compra do imóvel. Varia muito, né, de perfil de cliente e tal, ou a gente pode perceber que alguns elementos se repetem, Bruno? A jornada de compra, né, como eu acabei de mencionar, ela tende a ser longa e ela é muito diversa. A gente tem imóveis de diferentes perfis, diferentes padrões em diferentes regiões do Brasil. Então, quem compra um imóvel popular, por exemplo, no Ceará, é diferente de quem compra um imóvel de alto padrão no Rio Grande do Sul. Então, esse livro ele foi um grande estudo feito com compradores de imóveis no Brasil inteiro,
que mostrou como que o brasileiro compra imóvel dividido por tipo, por perfil, por padrão, em cada uma dessas regiões. Tudo para ajudar o corretor de imóveis e o profissional do setor imobiliário a entender essa jornada e conseguir ser mais relevante nela. Bruno, e como é que foi a tua jornada profissional? Fala um pouco das suas experiências, das suas qualificações também, que te ajudaram a construir o profissional que você é hoje com tanta relevância para o mercado imobiliário. Bom, eu estou no mercado imobiliário já tem aproximadamente uns 15 anos, mas antes do mercado imobiliário eu já passei por outros mercados, trabalhei com responsabilidade social, trabalhei com o mercado automotivo, trabalhei com contabilidade, com finanças. Eu tenho uma formação realmente bem multidisciplinar e multimercado. Agora, eu sou publicitário por formação, tenho especialização em gestão de marketing e comunicação, sou corretor de imóveis devidamente inscrito no Cresce de São Paulo. E eu tenho uma característica em todos os mercados que eu passei, em todas as profissões que eu tive, sempre procurar ajudar as outras pessoas que trabalham junto comigo. Então, desde antes de entrar no mercado imobiliário, eu já tinha alguns outros projetos educacionais, outros sites, que sempre buscavam auxiliar os profissionais a fazer melhor aquilo ali que eles estavam fazendo na sua profissão. E é uma coincidência incrível, Mirelle, mas quanto mais eu tento ajudar as pessoas, mais sucesso eu acabo tendo na minha vida. E é isso que eu tento pregar para todo mundo. Que quanto mais você luta pelo sucesso do outro, mais o sucesso ele acontece para você. Então, o corretor de imóveis que está ouvindo a gente aqui, fica a dica. Lute pelo sucesso do seu cliente. Pense na compra, não pense na venda. Porque se você lutar pelo sucesso do seu cliente, o sucesso do seu cliente vai ser o seu sucesso. Grande ensinamento. E a comunicação, a gente percebe por essa conversa aqui, que você é um excelente comunicador. A comunicação, ela é fundamental na área da corretagem imobiliária. Os corretores de imóveis, eles devem investir na comunicação. Por quê? Sim, comunicação é uma das grandes competências profissionais do século XXI, digamos assim. Quanto melhor você se comunica, com mais clareza você consegue se fazer entender e principalmente consegue entender o que o seu interlocutor precisa, o que o seu cliente precisa, eu acredito que mais fácil é para você encontrar soluções para problemas complexos. Eu diria que a maior parte dos problemas do mundo, quando a gente vê conflitos, desentendimentos, guerras, muito por questões de comunicação. Acho que se a gente tem essa disponibilidade para ouvir com muita humildade, para se fazer entender com muita calma, com muita clareza, isso é um processo natural para que a gente tenha êxito em qualquer negociação que a gente faça. Então, especialmente para quem trabalha com um bem tão importante como o imóvel, principalmente para uma profissão como a de corretor de imóveis, eu diria que a comunicação ela é fundamental. E a gente sabe que é uma profissão desafiadora como todas as outras, na verdade, né? Se você, Bruno, fosse começar hoje, a gente está até tendo uma entrega de carteiras hoje no auditório aqui do Conselho, se você fosse começar hoje e recebesse sua carteirinha de corretor de imóveis, quais seriam os seus passos depois desse momento? Como é que você iria traçar a sua jornada? Porque a gente sabe que o profissional, para ter sucesso, ele precisa ter planejamento. Como é que você faria hoje? Eu acho que quanto mais a gente estudar tudo aquilo que o cliente precisa para tomar essa decisão, eu acho que melhor nós seremos enquanto profissionais. Hoje em dia a gente vê um cenário, por exemplo, em que taxas de juros elas estão numa elevação, e a tendência é que ela continue se elevando, pelo menos até o final do ano, enquanto perdurar essa inflação. A gente está vendo um cenário onde a gente tem uma certa tensão econômica, uma tensão política, e são essas coisas que vão deixar o comprador de imóvel eventualmente mais inseguro. Eu diria que o corretor de imóveis que souber entender esses aspectos que geram insegurança no cliente, é o corretor de imóveis que vai vender mais. Porque hoje em dia, o que o cliente precisa do corretor é do conhecimento que ele tem para que ele possa tomar aquela decisão, muito mais do que ser um mostrador de imóveis. Então, se eu fosse começar hoje, essa seria a minha dica. Pensar menos em demonstrar imóveis e pensar muito mais em todos os fatores que interferem ali na compra por parte do cliente. Quando a gente te acompanha, a gente percebe que você estuda muito, que você consegue, como é que eu posso dizer, absorver conhecimento até de outras áreas que estão relacionadas à corretagem de imóveis, que a gente sabe que a área imobiliária ela é transversal. Então, você absorveu conhecimento de comunicação, você absorveu esses conhecimentos que você coloca até no portal VGV, você explica minuciosamente, a gente já vai falar do portal aqui.
E assim, e você falou até também de psicologia, até a partir do momento que a gente entende a motivação do cliente, entende as dores do cliente. Ou seja, o corretor de imóveis, para ter sucesso, ele precisa compreender que ele tem que estudar muito, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, ele tem que estudar muito e ele tem que estudar para sempre, porque as coisas mudam diariamente. Então hoje a gente está no cenário de taxa de juros, amanhã vai ser um outro cenário. Hoje a gente está no cenário econômico, amanhã vai ser outro cenário. Hoje a gente tem um determinado tipo de financiamento, amanhã os bancos vão criar uma nova modalidade. Hoje nós temos instrumentos jurídicos, amanhã teremos outros tipos de instrumentos jurídicos. Então o corretor de imóveis ele tem que se capacitar diariamente, ele tem que contar com a ajuda que hoje muitos órgãos e entidades, como é o caso do Cresce, está sempre promovendo lives, sempre promovendo, apoiando, né, outros treinamentos, sempre levando para o corretor de imóveis conhecimento. O corretor ele tem que aproveitar essa oportunidade e se capacitar diariamente, não tem outro caminho. Eu estava dando uma pesquisada, o portal VGV foi criado mais ou menos em 2009, se não me engano. E assim, na época, a gente não tinha esse contato com o YouTube, com redes sociais, como a gente tem hoje. Então, hoje em dia, todo mundo se intitula, muitos se intitulam youtubers, né? E você já foi à frente do tempo naquela época, ou seja, pelo que eu estou percebendo, você tinha uma visão estratégica há mais de 10 anos. Então, eu acho que talvez isso também tenha contribuído muito para a trajetória e para a história que você tem hoje. É preciso estar sempre apostando em coisas novas, é preciso sempre estar à frente do tempo para você também conseguir ter sucesso, porque hoje é muito fácil, né, Bruno? Olhar para o portal VGV, o Bruno é um corretor de imóveis, é um cara especialista em marketing imobiliário, ele tem muito sucesso, ele tem muitos seguidores, ele tem uma autoridade nas redes sociais, mas muitas vezes a gente esquece de olhar para trás e ver como e quando essa história começou. É verdade. É importante, sim, a gente ter coragem de inovar, é importante a gente ter coragem de utilizar as ferramentas, é importante a gente não ter preguiça ali de querer aprender uma coisa nova para experimentar, para estar sempre em evidência, mas, em primeiríssimo lugar, eu diria que é fundamental a gente querer ajudar, a gente querer disseminar informação, a gente querer educar o mercado, a gente querer contribuir para que o cliente faça a melhor compra possível de imóvel para a vida dele, querer que o cliente tenha todas as informações necessárias para decidir por um tipo de financiamento da melhor forma. Eu acho que quando a gente quer fazer esse bem, quando a gente quer ajudar as pessoas, eu acho que todo o resto é uma consequência natural e a gente acaba descobrindo ferramentas, mídias, meios que vão potencializar essa nossa boa vontade. O mais importante realmente é querer. Na época que você criou o portal VGV, quais eram as suas perspectivas e o que te motivou realmente a fazer diferente, a se lançar com um canal no YouTube, sério, e ao mesmo tempo, com o passar dos anos, ter tanta visibilidade? Quando eu criei o portal VGV, eu tinha pouco tempo de mercado imobiliário. E quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não vim do mercado imobiliário, eu estava vindo de uma área trabalhava com responsabilidade social. E como eu sempre gostei de estudar, eu fui procurar conteúdo para aprender sobre o mercado imobiliário. E, infelizmente eu não encontrei. Não encontrei livros, não encontrei sites, não encontrei material disponível. Então eu tive que meio que garimpar na prática, ir nos Cresces, Sinduscons, Secovs, conversar com profissionais, conversar com pessoas que já estavam no mercado há muito tempo, participar de eventos, palestras. Eu fui reunindo diversos conhecimentos paralelos até conseguir de fato aprender sobre o mercado imobiliário. E quando eu consegui aprender, eu vi que eu tinha na minha mão um material tão rico que ele não podia ficar só comigo. Ele tinha que ajudar quem estava chegando no mercado da mesma forma que eu estava chegando. E foi por isso que eu criei o portal VGV e acabou se tornando esse sucesso todo. E agora você está ajudando também a nós, clientes, com o Antes das Chaves. Já estou curtindo, já dei joinha em todos os vídeos. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa nova iniciativa, esse outro canal. Por que dividir? Por que não colocar tudo no portal VGV? Como é que foram essas escolhas? O Antes das Chaves foi uma outra coisa curiosa, né? Eu percebi ao longo desses quase 15 anos de mercado que muitas pessoas vêm me pedir, pessoas que estão querendo comprar imóveis, vêm me pedir dicas, informações, e geralmente essas perguntas, elas são sempre as mesmas, elas são sempre padrão. E além disso, eu percebo muita gente relatando problemas com a compra do imóvel, porque não se atentou
a determinado aspecto na hora que estava fazendo essa aquisição. Então eu resolvi reunir dentro de um novo canal, dentro de um novo projeto, uma base de conhecimento para o comprador de imóvel. Então, se você quer comprar um imóvel na planta, por exemplo, você pode entrar nesse site antes das chaves e você vai ter o passo a passo do que você tem que olhar, do que você tem que perguntar para o corretor, a documentação que você precisa checar se está em dia ou não, como que você escolhe a sua unidade, enfim. Isso para todos os tipos de imóveis, para terreno, para casa, para imóvel usado, para todo tipo de imóvel. Eu acredito que com isso a gente vai ter transações imobiliárias que são mais seguras, que são mais fáceis e que são uma experiência melhor. E quanto melhor o mercado estiver indo, melhor para todos nós que trabalhamos nesse mercado. Então ele é um projeto que ele ajuda tanto o comprador, o cliente final, quanto também o corretor de imóveis, o profissional que vende. Porque o corretor ele pode entrar lá, pegar todo esse conhecimento e também mandar para o seu cliente. Tem o Antes das Chaves, tem o Portal VGV, você é corretor de imóveis, é especialista em marketing imobiliário e consegue aproveitar com a família, consegue ter um tempo de qualidade. Como é que você se organiza? A organização também é fundamental para quem quer ter sucesso na profissão? É fundamental, né? A gente precisa sempre reabastecer, que senão o carro para, né? E a gente reabastece com lazer, com tempo com a família, tempo com os amigos. Isso é fundamental. E cuidar da saúde, isso é uma prioridade na nossa vida, tão importante quanto o trabalho. A gente não pode pensar só em trabalho, ganhar dinheiro. O equilíbrio é a palavra-chave para tudo na vida e comigo não seria diferente, né? Eu busco sempre esse equilíbrio também, semanalmente. Agora a gente está na onda dos podcasts, né? A gente vê muito conteúdo do mercado imobiliário também nessas plataformas de áudio. O que você acha dessa nova ferramenta? Os corretores de imóveis podem apostar tanto em consumir, como também em produzir esse tipo de conteúdo? Sim, com toda certeza. Podcast é um formato que democratizou muito a comunicação, ele já se popularizou entre todas as pessoas praticamente que hoje são internautas, e é uma forma muito inteligente de consumir conteúdo, porque, por exemplo, enquanto você está indo para o trabalho, você pode colocar o podcast ali no seu carro e ouvindo. Enquanto você está voltando de uma viagem ou está indo fazer uma visita com algum cliente, no meio do caminho você pode colocar ali aquela informação. Está na academia, está fazendo um exercício, aproveitando ali para cuidar da saúde, você também pode ouvir. E da mesma forma que você pode consumir esse conteúdo, você também pode, o corretor de imóveis, ele pode criar um podcast dentro do nicho dele. Vou dar um exemplo. Imagina um corretor de imóveis que trabalha em Fortaleza, no bairro da Aldeota, por exemplo. Ele sabe tudo da Aldeota. Ele pode criar um podcast falando como é morar no Aldeota e dando dicas de restaurantes, dando dicas dos melhores lugares para ir, falando sobre como que está o mercado na Aldeota, falando que tem muito imóvel para locação, que tem pouco imóvel para locação, dica para quem quer comprar na Aldeota, onde que são os melhores locais, uma infinidade de conteúdo que ele pode usar essa plataforma para disseminar. Que bacana. Falando em podcast, a TV Cresce Ceará vai exibir em breve um programa especial, Sacada de Comunicação, sobre podcast, para ensinar você, corretor de imóveis, a também produzir conteúdo nessas plataformas. Então, aguarde que vem coisa boa por aí. Bruno, eu queria te agradecer por estar aqui conosco, por bater esse papo, por dispor do seu tempo, que eu sei que sua agenda é muito lotada, essa entrevista já estava marcada há muito tempo, justamente porque você tem esse planejamento que é super bacana, eu acho que é um dos segredos do seu sucesso. Então, para a gente aqui é uma honra bater esse papo com você. Obrigada em nome de toda a categoria dos corretores de imóveis, obrigada por tanta partilha, por tanto conhecimento que você está sempre compartilhando com todo mundo. Eu que agradeço, Mirella, é um prazer enorme falar com todos os corretores de imóveis, a classe de corretores de imóveis, uma profissão que eu admiro, que eu tenho orgulho de dizer que eu sou corretor de imóveis também, uma profissão que ela é muito importante não só para quem compra imóvel, mas ela é importante para a sociedade como um todo. Especialmente falando aqui do Cresce Ceará, meus cumprimentos, o trabalho que vocês fazem é magnífico, vocês moram num estado que é abençoado por Deus e que tem um mercado forte, pujante, e que quanto mais os corretores capacitarem, melhor vai ser para viver, melhor vai ser para morar. Muito obrigado pela oportunidade. E o programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a você por ter assistido até aqui esse material e tem muito mais ainda na nossa playlist. Dá uma conferida. Tchau!